Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego, mais uma edição do Diário de um Cego chegando, o diário que você nunca viu e nem eu. Hoje, na nossa edição 20, hoje é um diário especial, falei para vocês, estamos com um convidado super especial. Hoje vamos falar sobre empregabilidade, você que é pessoa com deficiência, que está buscando emprego ou que não está satisfeito com seu emprego. Você tem hoje a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho e crescer na profissão, porque a gente tem falado muito do mercado de trabalho nesse mês de setembro, principalmente. É muito chocante saber que menos de 1% das pessoas com deficiência no Brasil trabalham com carteira assinada. É um número muito pequeno, mesmo quando a gente leva em conta todas as limitações, o menor acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, os preconceitos, as discriminações, tudo que existe. Saber que menos de 1% está trabalhando com carteira assinada é muito pouco e a gente quer mudar isso. O História de Cego traz hoje o Eduardo Valentim, a gente está com uma parceria bem bacana aqui com a Wise Hands. O Wise Hands é especialista em pessoa com deficiência e mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Eduardo. Fale um pouquinho para a gente aí da Wise Hands e o que a gente pode esperar desse bate-papo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando o Marcos aí, a todo mundo que nos vê. Um grande prazer estar falando com você. E a quem não nos vê também, né? Porque tem muita gente que não nos vê. Exatamente, né? E nos ouve. Sim. Bom, a Wise Hands ela nasceu com um propósito bastante claro, né? Que é maximizar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E é uma empresa de tecnologia. E a gente ficou matutando aqui, né? Como que a gente pode usar a tecnologia para entregar acessibilidade em dois pilares que eu acho que cumprem esse papel de aumentar a empregabilidade e a conexão das PCD com o mercado de trabalho. Uma é um mecanismo de busca de vaga e disposição de perfil para as empresas, como se fosse um LinkedIn das PCD. Nós estamos lançando este mês essa plataforma tanto para as empresas buscarem PCDs, como as PCDs se cadastrarem nessa plataforma e buscarem milhares de vagas, já são mais de 10 mil vagas que nós temos lá, a gente vai lançar em breve. Então, esse é um mecanismo de conexão das pessoas com as empresas, né? E tem um outro mecanismo, uma outra área da empresa, que talvez seja tão ou mais relevante do que essa que eu acabei de falar, que é a área de educação, de capacitação. Então, a Wise Hands ela foi pioneira há 2 anos e meio atrás, quando foi fundada, e a gente se orgulha em dizer que a gente foi a primeira escola de tecnologia com acessibilidade. A gente já formou aí dezenas, centenas de programadores que são pessoas com deficiência. Então, nós temos uma empresa que ela tem uma área de educação com acessibilidade para PCD e uma área de conexão com as empresas, onde as pessoas podem buscar vagas. Então, hoje, né, como vocês já viram ou não, a gente vai falar bastante sobre mercado de trabalho. Eu vou dividir algumas experiências minhas. Queria também pedir ao Eduardo para dividir algumas experiências que ele teve ao longo da vida aí, com pessoas com deficiência e trazer também as mensagens, as perguntas que vocês deixaram, né? Como a Camila Alves, né, que tem muito a ver já com o que o Eduardo está falando, que as empresas insistem em querer pegar o profissional com deficiência já pronto. Isso muitas vezes não acontece. Então, as empresas dão essa desculpa, né, que não conseguem pegar o profissional com deficiência, mas, ao mesmo tempo, elas precisam atender a uma lei de cotas e fica nesse limbo, né? O que acontece muitas vezes, e eu já passei por isso, é que a empresa pega a vaga que exige menos capacitação e oferece para a pessoa com deficiência. Eu, com o meu currículo e tal, eu já recebi oferta de uma empresa grande e a recrutadora me ligou e falou assim, não, tem umas vagas para você, seu perfil, amanhã me deu o endereço, você vai lá? Eu falei, então, mas quais vagas? Não, vagas aí para o seu perfil, que tem a ver com o seu currículo. Eu falei, tá, mas quais são as vagas? Parecia o segredo as vagas, né? Aí ela me falou, algumas vagas eram vagas de nível médio e a maioria delas, inclusive, nível ensino fundamental. E eu falei, você leu o meu currículo? Li, tá aqui, está na minha frente. Eu falei, nada, você leu só a parte de pessoa com deficiência, você não leu mais nada. Você não leu que eu me formei numa das melhores universidades do Brasil, que eu falo 4 idiomas, minhas experiências de trabalho, você só leu pessoa com deficiência. Então, acontece muito isso, né? Existe um vício de que pessoa com deficiência não tem capacidade de fazer as coisas, então vamos oferecer a pior vaga que existe na empresa justamente para que a pessoa com deficiência
empregue e não precise de muitos esforços. E muitas vezes, Eduardo, eu não sei se você já teve essa notícia aí pelo trabalho que vocês fazem na Wise Hands, a empresa contrata a pessoa com deficiência e ela nem trabalha, ela fica como divulgadora de marca, ela nem comparece, ela assina um ponto cada mês como se tivesse comparecido, recebe o salário, a empresa finge que inclui, a pessoa precisa do trabalho, aceita, e assim vamos. E aí, Eduardo, a minha pergunta, como que vocês da Wise Hands fazem, né? Lidam com essa situação quando vocês vão conversar com as empresas provavelmente voltam com vocês, tá bom, eu quero contratar, mas a pessoa não sabe trabalhar, o que eu faço? Isso acontece com pessoas com deficiência ou não PCD. Ou seja, as empresas, dado o nível de urgência de resultados mensais por quarter, elas querem sempre as pessoas prontas e as melhores pessoas, né? Só que, dada a escassez de mão de obra e essa pressão por lei, e a pressão por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão nas organizações, que isso aumenta o valor da empresa, a gente começa a ver, ainda que lentamente, a gente começa a ver um pouco dessa mudança de comportamento em não considerar uma vaga específica para PCD, mas toda vaga é uma vaga para PCD. E esse é o nosso discurso na Wise Hands. A gente, em princípio, mapeou vagas para PCD, mas a gente está mapeando todas as vagas possíveis no mercado, porque toda vaga é uma vaga para PCD, desde que ela tenha justamente o que você acabou de falar, a questão da capacitação. E se não tem a capacitação, e você já disse em alguns momentos da sua fala que mais de 65% das pessoas não têm um fundamental completo ou não têm instrução, é uma responsabilidade solidária das organizações e não somente do Estado formar essas pessoas. Então, o que a Wise Hands ela vem fazendo junto aos nossos clientes é um trabalho também de sensibilização, não somente da liderança, mas uma ajuda para a evolução da cultura organizacional, na qual a gente pede e incentiva as empresas para que elas utilizem das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão para colaborar, patrocinar, investir na capacitação das pessoas com deficiência enquanto já elas trabalham na empresa, ou seja, é formar o talento que você precisa. E muitas vezes o que acontece, a gente tem clientes em que tinham PCD 99% em posições estáticas ou de chão de fábrica e estão fazendo o seguinte movimento. Estão investindo nessas pessoas com deficiência que já estão dentro da empresa, né, com capacitação, né, na área de tecnologia, na área de marketing, na área de finanças, de acordo com a vocação e as habilidades da pessoa, alavanca a carreira dessa pessoa com deficiência já dentro da empresa e contrata uma nova, um novo grupo de pessoas com deficiência para ocupar essas posições, não necessariamente iniciais, mas às vezes iniciais, porque justamente fica difícil encontrar. Então, o movimento que a gente vê nas empresas, e a Wise Hands patrocina isso, é que exista o investimento das PCD que já estão dentro das empresas, e algumas empresas, alguns clientes nossos, eles contratam os nossos dois produtos. Eles contratam a solução completa, que é eu formo a pessoa com deficiência e eu já contrato parte dessas pessoas que formaram uma turma com nós. Então, para romper esse ciclo vicioso, né? PCD, via de regra, não tem instrução suficiente, então eu ponho uma vaga só para dar o check lá, e aí as pessoas nunca se empoderam ou se alavancam na carreira e nunca ocupam posições de prestígio. Para mudar isso, só tem um caminho. É educação, seja partindo do próprio indivíduo, obviamente do Estado, mas, sobretudo, quem está fazendo esse movimento e tem que fazer esse movimento para cumprir com essa pressão da diversidade, equidade e inclusão, para evoluir na cultura organizacional e para cumprir com as cotas, são as organizações. E a gente ajuda nesse sentido, né? E todo mundo acaba se beneficiando, as empresas e as pessoas com deficiência. A Wise Hands, então, fornece cursos para as empresas e para as pessoas com deficiência? Então, não é só a vaga de trabalho, né? Exatamente. E tem dois modelos, tá? O primeiro modelo que a gente está falando é o seguinte, então, assim, não é só vaga de trabalho, busca de emprego, busca de emprego por parte do indivíduo, busca de PCD por parte da empresa. Essa é uma solução. A outra solução é a educação com acessibilidade, com multiacessibilidade, para pessoas com deficiência. E isso pode ocorrer de duas formas hoje. Tem dois modelos. A gente já teve clientes que contrataram um serviço de educação, seja na área de tecnologia ou em área corporativa,
para capacitar as PCD que já estão dentro de casa, que já estão dentro dessas empresas. E tem outras empresas, outros clientes, que contrataram a nossa parte de educação para formar PCD e depois contratar essas PCD. Então, tem dois modelos. A empresa fornece educação como um benefício para os seus colaboradores com deficiência e tem empresas que falam, não, eu quero dar bolsas de ensino, eu quero ter um impacto social, eu quero realmente transcender as paredes da organização e investir nas pessoas com deficiência. Então, elas formam turmas, contratam as pessoas que elas precisam e as pessoas não contratadas já saem capacitadas e aí já saem na frente para conseguir outras vagas. Então, é um ganha-ganha aí. E como são produzidos esses cursos, Eduardo? A dúvida que muita gente tem é que, e aí chegaram, quando eu falei de cursos, né, chegaram algumas pessoas, foi mais de uma, por isso não vou nem falar os nomes, falaram assim, não, legal, os cursos e tal, pessoas que ainda não tiveram acesso aos cursos, mas falaram, pô, eu vejo muito curso online que não tem acessibilidade, acaba desestimulando, ou que são ministrados por pessoas que não entendem do mercado da pessoa com deficiência. Quais são os cuidados da Wise Hand nesse sentido? Todo o nosso conteúdo, ele é um conteúdo multiacessível, que abrange boa parte das pessoas com deficiência. Então, inclusive, a Wise Hands, ela tem uma tecnologia proprietária, que é o que a gente... É um SL Book, uma tecnologia que tem libras e audiodescrição e legenda no mesmo material, né? Isso para os materiais online, né, digitais, né? Agora, boa parte dos nossos cursos, sobretudo na área de tecnologia, que foi onde a gente nasceu e onde tem uma grande demanda por profissionais, os nossos cursos, eles são ao vivo e online e eles contam sempre com um intérprete na sala. E não é qualquer intérprete. É intérprete que tem bagagem na área de tecnologia ou na área que a gente está ensinando. E mais, durante esse processo dos cursos, e esses cursos, eles não são esses cursinhos de 20 horas, não, ou de uma semana, são cursos densos, vão de 4, 5, 6, até 8 meses, né? E durante esse período, a gente tem um apoio, uma assistência por WhatsApp, no grupo desses, porque não é só durante a aula, é durante o processo de aprendizagem. Então, além dos plantões tira dúvida e tudo mais, a gente tem um grupo de WhatsApp também que conta com o apoio de intérpretes para que essa comunicação com as pessoas seja fluida. Então, na sala de aula, a gente tem os intérpretes com bagagem do conhecimento que está sendo transmitido, né? E pessoas com deficiência também, né? Tem uma diretoria educacional e pedagógica olhando para tudo isso e tem um apoio durante os cursos. Isso para o ao vivo e online. E para o digital, a gente tem essa tecnologia que é exclusiva nossa, que é Fala um pouquinho justamente... mais dela para a gente, Eduardo. Então, Multiacessibilidade, você falou essa palavra várias vezes é, e é interessante, as pessoas gostam, né? Chama atenção quando alguém se preocupa com a acessibilidade. eu acho que a melhor forma de visualizar isso é, chama SL Book, Sign Language Book, né? Então, basicamente, o que que é? É, uma tecnologia na qual eu pego um material digital, um e-book, um livro, né? E tem um site, slbook.shop. Eu vou pôr aqui depois na descrição do vídeo. Que a pessoa pode fazer um download gratuito para ver como que é isso. Como que é isso? Imagina que você coloca... Bom, eu posso até compartilhar a tela aqui, se a gente quiser mostrar. Mas Não, é basicamente... bom, acho bom a gente mostrar, compartilhar. É, vamos É. lá então. Enquanto eu falo aqui, eu vou compartilhando. É, para quem consegue nos ver, né? O, Beleza, já está compartilhado aqui. tá compartilhado? Então vamos lá. Ó, se eu entrar no site da Wise Hands, wisehands.app. Então eu estou entrando no wisehands.app. Só Nosso site para quem não sabe como se escreve, Wise Hands é WISEHANDS.app. APP, certo? perfeito. É isso aí. E o nosso site também já tem essa acessibilidade eh, eh, com, com o intérprete humano em Libras, né? Então, aí tem um menuzinho escrito ali para a sua carreira, né? E isso tudo, você consegue acessar esse conteúdo
aqui preenchendo alguns campos básicos e a gente automaticamente consegue ter ideia aqui de como que é o conteúdo. Como que é isso aí lá? Vamos lá, vamos descrever isso. Aqui eu tenho como se fosse um livro digital, na tela mesmo, do computador. E aqui está esse aqui, ó, entrevista, guia básico para se sair bem. No momento em que eu começo a navegar por este material, ele tem um som, né? E eu dou um play em cada uma das páginas. Eu vou até Ah, entendi. compartilhar o áudio aqui se der. Então, eu tenho um intérprete humano ao mesmo tempo que tem uma audiodescrição e o visual em cada página que a gente compartilha. Então, basicamente, o que a gente tem nessa tecnologia de multiacessibilidade para o material digital é um intérprete humano e uma audiodescrição num conteúdo digital, né? Isso para material online, tá? É o que a gente usa para entregar e dividir esse material. E durante a sala de aula, a gente faz também o uso dos intérpretes. Lembrando que os vídeos que a gente está fazendo em parceria, as pílulas, elas estão vindo com tradução em Libras, né? O Exatamente. engraçado, puseram assim no comentário, pô, que legal, você botou gente fazendo mímica no vídeo. Tipo, não é mímica, gente, é língua brasileira de sinais que é Libras e tudo mais. Ainda existe um desconhecimento enorme, mas a acessibilidade também serve para isso, né? Para a gente mostrar que existe e mostrar que precisa. Então, o Wise Hands está ajudando, né, o História de Cego a prover os vídeos da nossa série com acessibilidade. Eduardo, então a gente falou dos cursos, né? Então, além de você buscar um emprego, você pode buscar uma formação profissional, uma formação que te dê uma vantagem na hora de você conseguir aquela vaga. E você falou que o próprio site da Wise Hands tem vagas, é isso? É isso aí. Então, no site da Wise Hands, esse pré-cadastro que a gente está fazendo é justamente para comunicar às pessoas com deficiência que está vindo uma plataforma bem bacana aí, né? Que isso está previsto para ser lançado agora na segunda quinzena de setembro, tá? De 22. Né? E essa plataforma, no momento que a pessoa com deficiência se cadastra, ela já tem acesso a alguns conteúdos, né? Sobre como montar um perfil no LinkedIn, como se sair bem numa entrevista, como buscar a vaga. Ela já tem acesso a esses conteúdos e elas vão receber automaticamente um login, um voucher, uma senha ali para que elas entrem, né, na segunda quinzena de setembro para poder fazer as suas buscas por vagas. E aí usando vários filtros. A área que eu quero trabalhar, a localização, se é remoto, se é híbrido, tem alguns filtros bem inteligentes aí para que as vagas, as buscas sejam assertivas para quem for fazer, né? Olha, a gente vai botar na descrição desse vídeo o link, né, para Wise Hands. Eu vou botar também no comentário fixado para todo mundo. E eu convido vocês, gente, vocês que têm algum tipo de deficiência, não é só deficiência visual, todos os tipos de deficiência, se cadastrem. Mande seus feedbacks aqui para a gente. Tenho certeza que a equipe do Eduardo vai estar atenta aos feedbacks, ou alguma coisa que possa melhorar, Com os certeza. pontos positivos. Porque eu achei bacana da Wise Hands, eu tive uma reunião com eles, a gente está fazendo esse trabalho junto, e tem bastante pessoas com deficiência trabalhando. Então, é muito legal essa iniciativa, né? Pessoas com deficiência que estão produzindo os conteúdos também, não só eu, né? E pessoas da área de marketing, e tem outras pessoas, né, Eduardo? Achei muito legal isso da empresa, né? Botar as próprias pessoas com deficiência para fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa que a gente admite que a gente demorou um pouco, mas a gente está aprendendo também, né? Todo mundo está aprendendo, né? Toda a equipe hoje de marketing, ela é composta por pessoas com deficiência. Olha isso, toda a equipe. Não é É. 5%, é 100%, é isso? Da equipe de marketing quase 100, porque Caramba, eu não me enquadro, mas sim. assim, mas sim, a Sem cara de gente flamenguista, Eduardo. Cada um tem seu problema. então, rapaz, é portuguesa. No meu caso é portuguesa, é um problema muito ainda mais grave. Então, então sim, a gente realmente olhou para dentro de casa, para nossa cultura e falou assim: peraí, a gente está falando para as empresas fazerem uma coisa que a gente ainda não está fazendo na sua completude. Então, vamos dar um passo para trás e falar e fazer o que a gente está falando que é para fazer, né? Nada sobre nós sem nós.
Então, toda a equipe, seja de comunicação, da parte de automação de marketing, de branding, a gente começou agora em setembro com essa equipe de freelancers, todos PCD. Eduardo, vocês oferecem um monte de curso gratuito para pessoa com deficiência. Inclusive, a gente falou bastante de cursos de como botar o perfil no LinkedIn, né? Tem muitas pessoas que não acham importante, às vezes não conhecem LinkedIn, é de uma outra realidade, mas é obrigatório, né? Atualmente você não é mais opcional, é mandatório você ter um currículo no LinkedIn para você atrair a atenção das empresas. Queria te perguntar o seguinte, além das consultorias e tudo mais, isso não é uma pergunta minha, isso é uma pergunta do Fernando, ele não disse de onde é, ele pergunta o seguinte, existem assessorias individuais que a Wise Hands presta, mesmo que sejam pagas, por exemplo, a Wise Hands faz um currículo, ou faz um LinkedIn, ou dá uma assessoria numa entrevista, existe alguma coisa nesse sentido? Neste momento, o customizado pessoal ainda não, mas isso é fundamental, né? Hoje a gente está com material digital que daria esse apoio, né? A gente ainda não tem uma pessoa que está ali do lado dando esse coaching, né? Como está familiarizado aí no mercado, Sim. né? Mas sim, ele está previsto, porque na medida que a gente vai ganhando músculo nisso, esse papel do acompanhamento da pessoa com deficiência é importante. Mas por hora a gente tem esse suporte de uma maneira digital dos conteúdos digitais, né? E só pegando um gancho do que você falou do curso gratuito, a gratuidade desses conteúdos, quando são cursos densos, depende do patrocínio do envolvimento de uma corporação, por enquanto, Sim. né? Então, aqui eu tenho algumas empresas que investem no desenvolvimento das turmas. Então, a nossa premissa é que sempre a PCD não pague nada por este Entendi. curso. Então, a gente dá pílulas de conteúdo gratuitas diretamente, né? E os cursos mais densos é o trabalho que a gente faz junto às empresas inclusivas que estão dando bolsas de ensino ou que estão patrocinando o desenvolvimento da PCD para posteriormente e eventualmente contratá-la. E já tem algum curso previsto, Eduardo, para quem está nos assistindo? Sim, sim. Nós temos 5 cursos em andamento e tem um grande projeto que está chegando aqui na Wise Hands, que provavelmente a gente vai ter 2 turmas de 16 pessoas, né? Você pode já dizer a área, pode dizer alguma coisa? Tecnologia. Então, assim, Tecnologia. tecnologia. Vai ser na área de banco de dados e na área de desenvolvimento, na linguagem Java. Tá. Então, E os cursos que estão em andamento, quais são? Você tem aí para gente? tenho. Também na área de tecnologia, além desses 2 que eu falei, tem. Aí é sopa de letrinha de quem é técnico, tá? Mas Tá. tem o C Sharp, tem linguagens de programação, informática básica. Um curso gratuito que a gente vai lançar, isso é importante dizer. Isso é importante dizer. Por que acontece? Tudo que eu estou falando aqui de cursos mais densos é para quem já tem alguma bagagem. Certo. Informática básica, pensamento lógico, né? Familiaridade com informática. Isso é pré-requisito para fazer esses cursos mais densos. O que a gente vai Certo. lançar, e esse sim é gratuito, esse sim vai ser gratuito, a gente vai entregar um curso justamente de base para que as pessoas que têm afinidade ou queiram se desenvolver na área de tecnologia possam depois fazer os cursos mais densos. Então, a gente vai entregar uma carga horária de aproximadamente 40 horas, que vai abordar a parte de pensamento computacional e informática básica, que isso é o ponto de partida para um desenvolvimento posterior. Esse sim vai ser em outubro, vai ter um curso sobre isso. Quando você Gratuito. fala que esse sim é gratuito, é que você quer dizer que esse não depende do patrocínio de empresas, né? Não, esse é patrocínio nosso mesmo. Isso Patrocínio de o vocês. nosso. Isso é Wise Hands Mas a investindo ideia da mesmo. Wise Hands é que todos os cursos, profundos ou não, ou rasos ou iniciais, para pessoas com deficiência, sejam gratuitos para o usuário, correto? Exato. Seja financiado pela Wise Hands ou seja financiado no modelo pelas empresas. Então, o Fábio aqui, sopa de letrinhas, ele vem com uma provocação. Ele conta, olha, eu já trabalhei em várias empresas, nunca foi aproveitado da forma que eu gostaria que fosse, mas
A minha pergunta é sobre a Wise Hands especificamente, porque ele conta que ele já se inscreveu em diversos sites, diversas plataformas, promete emprego para pessoas com deficiência e nunca conseguiu um emprego através dessas plataformas. Então, ele gostaria de saber qual o diferencial da Wise Hands em relação às outras plataformas. Bom, tem dois. Um mais tático e outro mais estratégico, né? Vou começar com o principal. Muitas vezes, e de novo, isso que o Fábio relata não é uma exclusividade de pessoas com deficiência. Tem um monte de gente aí que se inscreve em um monte de vaga e nunca é chamado. E tem Sim. vários motivos. Tem vários motivos. O avião não cai numa causa só, né? Eu costumo dizer. Eu sempre uso essa... tipo assim, a gente vê aqueles programas de acidente de avião, né? São várias coisinhas que tem que acontecer para o avião chegar a cair. Né? Exato. Então, assim, ó, tem uma questão do óbvio, de você ter os requisitos para vaga, tem a questão da cultura da empresa, tem uma questão de o seu currículo não ser visto mesmo porque ele caiu no limbo, tem a questão de você talvez não ter feito uma boa abordagem com a empresa em múltiplos canais, tem um monte de coisa, né? O primeiro ponto que eu gosto de destacar é que as empresas que trabalham com a Wise Hands, elas já têm uma mentalidade de inclusão. São empresas que investem em inclusão. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma empresa com uma mentalidade, uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão, alguns desses aspectos que o Fábio coloca, de passar por empresas e não conseguir se desenvolver, ou se candidatar e não ter nenhum feedback, né? Então, assim, os nossos parceiros têm que ter vaga para ele ser chamado. Para ter vaga, eu tenho que ter relação com a empresa. Então, ou seja, tem uma pessoa lá olhando para a inclusão e, por consequência, isso faz com que as organizações, os gestores dessas empresas tenham um olhar mais cuidadoso, não somente para a pessoa com deficiência, mas para todo o processo de engajamento com os candidatos. Então, quem trabalha com a Wise Hands, de um lado, as empresas, elas são um pouco mais maduras nesse sentido e promovem mais. E o outro lado é que a plataforma da Wise Hands, ela vai ser a única, a que a gente está lançando, que o candidato, de fato, vai poder, inclusive, selecionar as vagas, não simplesmente se candidatar, mas selecionar as vagas e trocar aí mensagens com o nosso apoio, nosso central de apoio para dar um suporte nesse processo. Mas, de novo, para ser chamado, tem que ter a vaga. Para ser chamado, tem que ter a vaga e você tem que cumprir com alguns requisitos, né? Então, é um desafio para todas as pessoas que buscam emprego, não somente para a pessoa com deficiência, mas a gente sabe que é mais agravante. Por isso que empresas que estão mais preocupadas com inclusão, que são as nossas parceiras, tratam melhor esse problema que o Fábio colocou, né? E eu tenho um projeto, Eduardo, que se chama de Cego para Cego, que eu sempre falo por aqui, que é um projeto em que eu converso gratuitamente, né? É bom sempre deixar claro, com pessoas com deficiência visual, né, que é mais a minha praia, pessoas que estão perdendo a visão, pessoas cegas ou familiares. É uma conversa particular, não é um vídeo para o YouTube, que elas querem saber, eu acabei virando de alguma forma alguma referência para elas, elas querem saber coisas diversas sobre a vida, sobre questões ligadas à deficiência. E uma vez uma pessoa me perguntou, queria entrar na faculdade e queria saber o que eu aconselhava para ela fazer com relação à profissão. Que tipo de carreira, que tipo de profissão daria mais chance de ela conseguir um emprego na área sendo uma pessoa com deficiência. O que eu respondi é claro que a gente não deve escolher uma profissão por conta disso, né? Imagina, você quer ser médico, mas você vai virar jornalista porque tem mais empregos que você não vai ser um bom jornalista, provavelmente. Mas, pegando essa pergunta, eu amplio. Que áreas você acha que, para pessoas com deficiência em geral, são mais promissoras em termos de vagas? Rapaz, você já deu, em parte, a resposta, né? Assim, o critério primário para você escolher não é pela oportunidade em si, é pelo o seu talento, a sua vocação, o seu chamado, o que você gosta de fazer, né? Porque se você vai por este caminho, você pode até conquistar esse caminho de ver onde tem mais vaga, eu vou, né? Sim. Se você for por este caminho, você pode até cumprir algumas das suas necessidades, seja
um salário, algum tipo de estabilidade, mas na prática, ou no médio e no longo prazo, você vai sentir que falta algo. Mas deixando essa questão de autoconhecimento e de escolha e planejamento de carreira com base no que nós acreditamos que significa o nosso maior potencial, deixando de lado isso, eu iria para o lado onde mais falta mão de obra hoje no Brasil, né? E aí, de novo, Tecnologia. exato. Aí eu trato PCD ou não PCD, não importa. Hoje, um analista de banco de dados, né? Que faz uma formação, densa, como a gente falou, mas uma formação como o da Wise Hands, que sai como um analista júnior ou pleno de banco de dados, depois de 9 meses de curso, tá? Esse analista é disputado a tapa no mercado e para ganhar aí por baixo uns R$ 7.000, né? Porque está inflacionado e porque falta mão de obra. Então, não só para PCD, mas para qualquer um, a área de tecnologia é uma que está realmente muito em falta de mão de obra, então vai sobrar vagas para quem tiver uma formação, ainda que inicial na área de tecnologia. E uma outra área que sempre está em alta, né, embora não se fale muito dela, né, é a área comercial, sobretudo em empresas também de tecnologia e empresas de serviços. Ou seja, falta bons vendedores. Falta bons vendedores. Não se fala muito disso, mas é verdade. Se É você entrar verdade. se você entrar no LinkedIn e buscar por vagas, e eu trabalhei também em recrutamento e seleção, a área que compõe marketing e vendas, de uma maneira geral, né, ela é muito carente. Por quê? Porque marketing e vendas, já há alguns anos, algumas décadas, para dizer a verdade, ele vem se fundindo e deixou de ser aquela coisa puramente relacional na parte de vendas, como era antigamente, para ser uma venda um pouco mais racional, conectada ao marketing, conectada à análise de dados, conectada à gestão. E isso falta também. Então, isso é menos trivial do que se fala por aí, o tecnológico é o óbvio, mas a área marketing e venda, sobretudo a parte do marketing digital e analítico, vinculado à geração de demanda, ou seja, de gerar ali pedidos para as organizações, isso é uma área que também não falta vaga, ou seja, a pessoa de marketing e de vendas que geram oportunidades para a empresa. Então, são áreas pouco faladas e que requer outro tipo de habilidade, porque nem todo mundo tá afim de ficar codificando na frente do computador Sim, desenvolvendo o programa. Tem gente que gosta, exatamente. assim como você, de conversar com as pessoas, de se Sim. comunicar bem, tem gente que tem habilidade de gestão, beleza. Então, eu diria que essas duas áreas são as mais, as que têm mais oferta. O Diário de um Cego hoje está trazendo o Eduardo Valentim. Ele é da Wise Hands. A Wise Hands é uma plataforma que integra pessoas com deficiência buscando empregos a empresas que estão buscando essas pessoas e que faz muito mais que isso. Ela permite uma formação da pessoa com deficiência, o que é ótimo para a pessoa em si, porque ela consegue ter oportunidades, ter chances de vagas a que ela não teria acesso sem a formação, e para as empresas que vão parar de só falar que a pessoa com deficiência não tem formação e vão ter uma ferramenta acessível, multiacessível, como diz o Eduardo, de investir nos seus profissionais com deficiência. E as pessoas podem se cadastrar, Eduardo. O link está indo junto na descrição desse vídeo. As pessoas com deficiência podem se cadastrar, os cursos já estão abertos, as vagas já estão disponíveis. Como é que é isso? A gente está fazendo em fases. Então, sim, as pessoas já podem se cadastrar no site. E no momento em que ela se cadastra, são várias fases aí, né? No momento em que ela se cadastra, ela já tem acesso a um conteúdo sobre construir perfil no LinkedIn, entrevistas e tudo mais. Ela já tem acesso a esse conteúdo, né? Ela já tem também a possibilidade de fazer o upload, ou seja, enviar o currículo dela para a nossa base de dados, que a gente está organizando tudo isso para ofertar para as nossas empresas parceiras. E na segunda metade de setembro, elas já vão ter acesso a consultar as vagas que nós estamos mapeando. E um pouquinho mais para frente, nós vamos abrir alguns cursos nos quais elas vão poder se cadastrar para poder participar. Alguns deles fornecidos pela Wise Hands, os básicos, e alguns outros, dependendo das parcerias que a gente faz com as empresas, que são cursos mais específicos. São 3 etapas aqui que as pessoas com deficiência já podem começar
a interagir com a Wise Hands e potencializar aí a sua oportunidade de encontrar um emprego. Nesse momento, ela se inscreve, automaticamente o perfil dela já está no nosso banco de dados, né? E quando ela se inscreve, ela já tem acesso a um conteúdo sobre como melhorar a sua busca por vagas, como ela melhorar o perfil no LinkedIn, como ela se sair bem numa entrevista. E aí, quando ela se cadastra, o que eu tenho percebido é que muitas não colocam o link delas no LinkedIn, talvez porque não tenham. Por isso que a gente escolheu esse primeiro conteúdo para ensinar as pessoas a fazerem um perfil. Porque esse é o primeiro passo, você falou isso em outros materiais. Então, o primeiro passo é esse: se cadastra, tem acesso ao conteúdo de como você se sair bem em umas entrevistas, como buscar vagas, beleza. Num segundo momento, você vai ser convidado a enviar o seu currículo mesmo, o documento. E a gente já tem recebido bastante. Isso é importante porque a gente já vai organizando e enviando para as empresas parceiras da Wise Hands. Muito bem. Ainda em setembro, vem a segunda etapa. A segunda etapa é o acesso à plataforma para que as pessoas com deficiência, vocês que nos assistam, possam buscar efetivamente as vagas disponíveis e se cadastrar e se candidatar a essas vagas. Isso vai ocorrer agora no meio de setembro. E por último, a partir de outubro, a gente vai abrir novas turmas de formação em diversas áreas, inclusive daquela área básica que eu estava falando, de informática básica. Então, e outras que surjam de acordo com o patrocínio das empresas parceiras. Então é isso. Cadastro agora, acesso ao conteúdo para aumentar a empregabilidade, envie o CV, depois que o currículo, né? Depois que vocês receberem o acesso, podem já buscar e se cadastrar a vagas. E aí, essa comunicação vai ser constante com a nossa base. A partir de outubro, a gente vai ter alguns cursos nos quais as pessoas vão poder se cadastrar. Enquanto a sua vaga não vem, Eduardo, você falou que tem uma diferença, né? Você pode cadastrar a vaga agora, mas as vagas, o seu currículo agora, mas as vagas ainda não estão disponíveis. Enquanto a sua vaga não vem, o que você aconselha a pessoa com deficiência a fazer? Se tem um curso, 2, 3, que são assim, primordiais, que já estão disponíveis, o que você faz assim? Faça! Olha, e é importante ressaltar que tem vários cursos aí gratuitos na internet, nem todos com acessibilidade, e essa é uma pena, né? Acho que assim, Sim, sim, sim. a primeira coisa, eu diria que até antes do curso. O que eu tenho percebido muito, e aí, repetindo novamente, as pessoas não estão se expondo às oportunidades de uma maneira ideal, né? Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é preparar um bom currículo e colocá-lo no LinkedIn. E as dicas estão nesse material que a pessoa vai ter no cadastro. E você já deu essas dicas em outros momentos também. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, para quem é da área quer seguir carreira ou quer se desenvolver na área de tecnologia, vai ser o curso de informática básica e pensamento computacional. Esse é o primeiro passo para você se desenvolver Certo, na área de tecnologia, né? certo. E aí vai depender muito do que para onde que a pessoa quer caminhar para a carreira dela, né? Então a gente vai ter cursos na área de marketing, então marketing básico, na área de finanças, na área de controladoria, na área de recursos humanos. Então a gente vai entregar vários e-books em cada uma dessas áreas, né? Então, isso é bom até para, às vezes, as pessoas terem uma ideia de quais áreas elas têm maior afinidade e se interessam para poder avançar depois. Então, essas pílulas de conteúdo para diferentes áreas, a gente vai entregar para as pessoas já para que elas possam refletir sobre onde eu quero me aprofundar no conhecimento. Entendi. E a gente falou muito, né? A gente está falando bastante de qualificação, de contratação de pessoas com deficiência, mas a gente sabe, e aí já trago para um assunto que tem muito mais familiaridade com o que eu trabalho, que existe um fator humano aí, e o fator humano ainda nas empresas, ele é muito contra a contratação de pessoas com deficiência, é muito resistente. Eu sempre falo uma pesquisa de 2016, eu espero que isso agora esteja menos aparente, foi feita pela Cato na época, 67% dos gestores eram contrários à contratação de pessoas com deficiência, o que é um número bem grande, né? Ou seja, quase 7 em cada 10 pessoas com quem eu sentar para me entrevistar não vão querer me contratar apesar do meu currículo, justamente porque eu sou uma pessoa com deficiência. E aí eu pergunto para o Eduardo se a Wise Hands também trabalha nisso, né? Para esse engajamento, né? Para essa sensibilização, porque acho que antes da empresa entender, né? Porque a empresa não são paredes, são pessoas, e pessoas carregam preconceitos, carregam discriminações. Como a Wise Hands trabalha para que essa barreira seja vencida? A gente tem um módulo, justamente o módulo de sensibilização e engajamento da liderança inclusiva.
Então, dentro dos nossos projetos, a gente sempre recomenda com as empresas a gente começar pelo começo. O que é começar pelo começo? Fazer uma avaliação de como que está a liderança com relação ao tema da inclusão das pessoas com deficiência. E a estatística que você trouxe, infelizmente, ela continua, porque nós também fizemos uma pesquisa aqui na área automotiva e se eu juntar os principais motivos, está a questão do engajamento da liderança e a mentalidade da liderança e a cultura organizacional que não está orientada para a inclusão de pessoas com deficiência. E isso, assim, a gente tem um monte de fator por trás disso, mas o fato é que existe. Então, a Wise Hands, nos nossos projetos junto às empresas, a gente sempre coloca um módulo e sugere um módulo do engajamento não somente da liderança, de quem contrata, né, mas do próprio RH. Então, assim, a gente atua em 3 frentes. O líder que vai lidar com a pessoa com deficiência, então a gente vai falar de viés inconsciente, de regras de coexistência, de comunicação, enfim, a gente vai falar de uma série de coisas com o líder. Para o RH, como implementar programas sólidos de diversidade, equidade e inclusão, mitos e verdades sobre inclusão de pessoa com deficiência, acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, a gente vai falar isso com o RH. E a gente também tem as palestras para todos os colaboradores, porque, como você bem disse, o dia a dia, a pessoa com deficiência vai lidar com todo mundo, com o Ela não vai lidar com o chefe, presidente, né? mas com o chefe dela, com o RH e Sim. tomando um cafezinho. Então, sim, a Wise Hands, ela tem esse módulo de sensibilização bastante estruturado e que dura alguns meses para que toda a organização que realmente quer ser inclusiva se tome consciência mesmo, né? Se informe desde como é contratar, como que é um processo seletivo de uma pessoa com deficiência até o dia a dia, né? Inclusive, Marcos, tem um processo aí que muitas empresas chamam de onboarding, a gente conhece aqui geralmente como integração, que é o processo logo após a contratação, né? Sim. Então, por 3 meses, é aquele momento em que a pessoa está se integrando, está se encontrando dentro da empresa. A gente também ajuda as empresas a criar aí algumas trilhas de engajamento e monitoramento, tanto para quem contratou quanto para a pessoa com deficiência, para monitorar se essa pessoa realmente está se sentindo parte daquele novo ambiente, se ela está se sentindo incluída de verdade. Então, veja bem, ó, o processo é longo, né? Ele começa com conscientização da liderança, passa pelo recrutamento e seleção, passa pelo onboarding ou por essa integração, né? E isso é cíclico, isso não acaba nunca, né? Porque é uma evolução da cultura da empresa com essa mentalidade de inclusão. Eduardo, pelo que eu estou entendendo da Wise Hands, né, vocês vão dar um passo agora gigantesco, né, com a criação da plataforma, com a disponibilização dessas vagas, mas a Wise Hands não está começando o trabalho agora, né? A Wise Hands já tem um histórico. E eu queria saber quais são os resultados que vocês já alcançaram nesses anos para que vocês falem assim, caramba, agora é hora de dar um passo maior, agora é hora de falar para o mundo. O que vocês já fizeram? Que transformações vocês já provocaram? E aí você pode me dar tanto dados numéricos, estatísticos, mas também histórias de pessoas. Porque eu gosto, né? Histórias de cego, né? A gente gosta de histórias, a gente gosta de vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, acho que o nosso maior aqui orgulho, a nossa maior satisfação e felicidade é ver os nossos alunos, quem passou pelos cursos de formação da Wise Hands, patrocinados ou não, conseguindo posições de prestígio nas empresas. Então, nós temos hoje analista sênior de desenvolvimento no Banco Itaú, que já recebeu 2 ou 3 promoções lá dentro, e que passou no processo seletivo sem ser cotista PCD. Ou seja, ele passou Sim. lá por 3, 4, 5 etapas, Sim. né? Depois foram descobrir que ele tem deficiência e tudo mais. Mais ou menos por aí. Legal. Então foi aluno da primeira turma da Wise Hands, lá 1 ano e meio, 2 anos atrás. Né? Nós já formamos aqui 120 programadores que estão aí, sobretudo na área de tecnologia, né? Em empresas de vários setores. Nós temos hoje, atualmente, 5 turmas em andamento, cada turma tem em média de 15 a 20 pessoas, ou seja, tem mais 100 pessoas sendo formadas, que com certeza aumentam a sua empregabilidade gigantemente, né? Nós conseguimos também emplacar algumas tecnologias proprietárias que ajudam na parte da educação, né? Então, isso é uma questão mais interna, mas ela é importante porque sem tecnologia e sem dados, a gente não consegue dar escala para esse propósito que a gente quer. Então, a Wise Hands, em 2021, ela foi eleita a Startup do Ano pela The Globee Awards por serviços em tecnologia, pela nossa capacidade de usar a tecnologia
com acessibilidade, a favor da acessibilidade. Então, isso é um marco importante para nós também. E a gente também é uma empresa muito focada em dados, em Big Data, como se fala aí, né? Então, por fim, a gente conseguiu agora juntar muitos dados. E quais são esses dados que eu estou falando? Tem três atores aí para fazer essa roda girar: as vagas, as pessoas com deficiência e as empresas. Então, assim, eu tenho que ter dados sobre a empresa, dados sobre as pessoas com deficiência e dados sobre as vagas. A gente conseguiu compilar bastante dado e organizar esses dados para transformar num produto que agregue valor, né? Num serviço que agregue valor para a pessoa com deficiência e para a empresa. Então, a gente quer com isso mudar de fato a estatística e empregar muitas pessoas com deficiência, mas não somente empregar em qualquer posição, mas capacitá-las para que elas ocupem posições de prestígio também, né? Então, é algo do que a gente se orgulha muito. A jornada é longa, é dura, mas a gente está nela aí. Estamos aqui com o Eduardo Valentim, nesse Diário de Cego 20, hoje falando especificamente sobre mercado de trabalho, sobre pessoas com deficiência. O Eduardo Valentim é da Wise Hands. A Wise Hands oferece vagas de trabalho em empresas, né, e cursos para profissionalização, para melhoria de aptidões e habilidades de pessoas com deficiência. Mas, Eduardo, a gente está no canal Histórias de Cego, a gente fala para muitas pessoas com deficiência, mas a gente fala para muitas pessoas com deficiência visual. E até para já encaminhar nosso bate-papo aqui para o final, eu queria te perguntar, né, a Wise Hands é uma empresa que nasceu com uma vocação mais voltada para a deficiência auditiva, né? Já conversei com o Júnior e ele falou que o objetivo inicial era pessoas com deficiência auditiva, que no meio do caminho ele descobriu, né, mais o mundo das pessoas com deficiência visual. Parece que o Histórias de Cego, de alguma forma, exerceu algum engajamento nisso, e eu fico muito orgulhoso, né, de saber que uma iniciativa tão bacana teve a contribuição indireta aqui do História Cego. E as pessoas com deficiência visual, e quanto mais severa for a deficiência visual, mais difícil é o aproveitamento no mercado de trabalho, a integração, a contratação, e isso está ficando cada vez mais difícil. E eu mesmo sei bastante de trabalhar em empresas e de ver essa dificuldade mesmo. A impressão que eu tenho é que a deficiência visual, principalmente a cegueira ou a baixíssima visão, são as deficiências mais difíceis de serem integradas no mercado de trabalho, que as empresas não entendem, né? A gente vive num mundo com 85% de informação que todo mundo recebe, todo mundo que enxerga, são informações visuais. A gente não enxerga, então a gente está 85 pontos percentuais atrás. Então, é como se, né, a gente vê aí toda hora pesquisa de intenção de votos, é como assim, pessoas que enxergam, 85%, pessoas cegas, zero. Então a gente está 85 pontos percentuais atrás. Quais são os cuidados que a Wise Hands tem, as iniciativas, tanto na produção de cursos, quanto mesmo no engajamento com as empresas, na seleção de vagas, voltado especificamente para o público com deficiência visual e com o público cego? Boa pergunta e boa colocação a sua. Vou só construir um pouco no que você falou. O que a gente tem percebido, cego, sim, existe, é louco isso, né? Existe a exclusão dentro da inclusão, né? Sim, existe. E tanto o deficiente visual quanto o deficiente intelectual, a gente está no fim da fila, vamos dizer assim, dentro da inclusão, né? Justamente pela dificuldade ou pelo desafio de proporcionar essas acessibilidades necessárias, né? Como você bem disse, a gente começou na parte da deficiência auditiva por uma afinidade e quando a gente começou a colocar a parte de audiodescrição, foi justamente mirando a parte, a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, né? A gente não faz hoje um trabalho específico para os deficientes visuais, né? Hoje a gente aborda 3 tipos de deficiência: motor, auditivo e visual. A intelectual ainda não. Isso é importante dizer. Nós estamos amadurecendo ainda. Então, todas as nossas vagas e os nossos conteúdos, a gente, inclusive, coloca a questão da deficiência como um filtro secundário para que as empresas busquem. As empresas não precisam saber qual que é o seu tipo de deficiência num primeiro momento. Isso é bem importante. Ela tem que fazer uma avaliação sobre o seu aspecto motivacional, de valores e de habilidades. Então, as vagas ou as pessoas, em princípio, a gente não faz essa descrição.
sobre o tipo de deficiência, mas sim a partir da contratação ou da entrevista do processo seletivo, a gente entra com o tipo de suporte necessário para que essa acessibilidade ocorra e essa inclusão ocorra. Então, Marcos, para esses três tipos de deficiência, independentemente do grau de severidade, a severidade da deficiência, a gente tenta tratar de uma maneira igual, né, nesse processo de oferta de candidatos para as empresas, tá? E aí, durante os cursos, os tipos de acessibilidade que a gente tem, eles são aquelas já conhecidas, né? O auditivo com libras, o visual com audiodescrição ou com as lupinhas, com as ferramentas de ampliação de fontes de contraste. Então, é aí que a gente está atuando nesse momento. O bacana de falar com o Eduardo é que, Eduardo, acho que você é bastante sincero, né? Você falou agora há pouco, a gente não trabalha ainda com pessoas com deficiência intelectual. Você falou há pouco tempo também que vocês foram aprendendo como trabalhar na própria Wise Hands com pessoas com deficiência. Eu acho que isso é muito bacana para vender uma verdade para as pessoas, né? Assim, não é o processo de integração, gente, no processo de inclusão, o processo de contratar uma pessoa com deficiência, não é um processo que você vai conseguir de um dia para o outro, você vai ter êxito de um dia para o outro. Existem um monte de barreiras. Se profissional sem deficiência, você já encontra um monte de barreiras. Muita gente Exato. reclama aí que não encontra um profissional adequado para a área, independente de ter ou não uma deficiência. Então, é um processo longo, é um processo que envolve bater muita cabeça, é um processo que envolve aprendizados, e a gente está aqui não para vender uma solução mágica, mas para dar oportunidades, né, para muitas pessoas que estão procurando emprego, estão nessa escadinha, né, de consegue uma vaga ou não consegue, ou aceita a primeira vaga que aparece só porque precisa de emprego, ou que aí quer mudar para uma vaga que goste mais. Então, é um processo que depende do que eu faço aqui de engajamento, que depende do que a Wise Hands faz, que é abrir oportunidades, conversar com as empresas, abrir vagas e fazer essas vagas chegarem até as pessoas com deficiência. Mas também é um processo que depende de você. Você que está nos assistindo. Se você nos cadastrar no LinkedIn, se você nos cadastrar na Wise Hands, se você não procurar as empresas, vai ser muito difícil as empresas chegarem até você. Não é mais como antigamente, que você passa um currículo e que você fica esperando alguém ler. Pode até acontecer que alguém te indique para uma vaga, mas é muito mais fácil se você tiver no LinkedIn, se você tiver online, se você tiver capacitado, se você tiver habilitado, se você tiver os cursos, né? Quanto mais cursos você tiver, mais oportunidade você vai ter. Quantos mais cursos você tiver, mais gente você vai conhecer, o que é importante também. Então, não é uma mágica, não é uma mágica nem minha, nem do Wise Hands e nem de você. Precisa das três partes. E queria já, para encaminhar para o fim, sei lá, nós estamos com quase uma hora de programa, um diário da história. Queria pedir ao Eduardo para deixar uma mensagem, um convite final, uma consideração, ou falar sobre alguma coisa que a gente não comentou, Eduardo. Eu acho que assim, não pode mesmo romantizar esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. A gente tem que saber das dificuldades que tem. A Wise Hands, ela sabe que ela está entrando numa jornada longa, dura e que vai ter bastante pedra, né? E mesmo a gente tentando e se esforçando para fazer com que essa inclusão ocorra dos dois lados, sempre existe atrito e sempre existe dificuldades, né? Você mencionou alguns pontos muito importantes aí da empregabilidade, né? O networking, isso é super importante, a gente vai abordar disso mais na frente, tá? Então, tem estudos que dizem também que muitas vagas sequer são publicadas. Principalmente as vagas mais altas, né? Exatamente, sequer são publicados. Mas o networking, a indicação, ele já é uma chancela, já é parte de um processo Sim. seletivo. Então, cultivar esse networking, seja por meio dos cursos que você falou, ou por meio de uma postura proativa no LinkedIn, o que eu quero dizer é de você se conectar com pessoas, seguir as pessoas, comentar, ou seja, criar um relacionamento legítimo, ainda que virtual, com essas pessoas e se fazer presente, é se fazer visto. É uma ferramenta importante, a gente vai falar isso mais adiante também em outras pílulas, tá? Então, o networking, a aprendizagem contínua, que é essa contínua capacitação, né? Seja em habilidades técnicas ou em habilidades emocionais, a gente vai falar disso também mais para frente, né? E essa boa exposição no cenário nas plataformas de emprego são passos básicos para que o indivíduo, aí a responsabilidade do indivíduo, seja cumprida. Por outro lado,
tem a responsabilidade da empresa em se tornar cada vez mais inclusiva. Então, a gente também... É importante entender que a Wise Hands ela atua em dois pontos, em dois ambientes. A gente tem um trabalho de sensibilização e soluções para as empresas serem mais inclusivas, e um trabalho de capacitação e sensibilização também das pessoas com deficiência para que elas se posicionem de uma maneira mais efetiva no mercado de trabalho. E são dois lados da moeda que a gente tenta, por meio da tecnologia, conectar. Então, o nosso desafio é tanto do lado das organizações, quanto do lado das empresas. E o terceiro desafio, que é juntar os dois pontos. Então, a Wise Hands está muito feliz em ter ampliado o escopo de levar o seu impacto e as suas soluções, não somente para as pessoas surdas, mas para as pessoas com deficiência de uma maneira geral, e de ter ampliado também a parte de capacitação, que não é só mais técnica agora, é em outras áreas de desenvolvimento, e o mais importante, em desenvolver uma plataforma que conecte os dois lados. Então, a gente ampliou o escopo da empresa, ampliou o desafio, e a gente é muito agradecido a parceiros aí como você, Marcos, que faz a nossa mensagem chegar para as pessoas com deficiência e para o público aí também com deficiência visual, que é aí o seu público principal, e também para as empresas, que cada vez mais estão se mexendo nesse sentido, em serem inclusivas de verdade. E a gente tenta ajudar os dois lados. Essa é a nossa missão, maximizar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Se eu pudesse resumir o nosso papo aqui, que, sei lá, deve dar quase uma hora, gente, se inscrevam, o link tá na descrição do vídeo, acessem a plataforma, familiarizem com a plataforma, façam os cursos, estejam atentos às vagas. Eu quero saber aqui, quero que vocês devolvam, falem assim, eu consegui emprego pela plataforma, eu consegui emprego através dessa divulgação. Isso não tem preço. Antes de tudo, a gente está falando de pessoas e do quanto o emprego muda a vida das pessoas, né? Emprego, a gente é dignidade. Então, por isso, eu queria muito agradecer ao Eduardo pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer a você que ficou até o final. Deixem perguntas, deixem seus comentários. Quem sabe, se vocês deixarem bastante perguntas, a gente volta aqui com uma segunda edição, a gente traz gente aí do mercado para conversar com vocês. Eduardo, obrigado. Uma mensagem final aí para quem está nos assistindo até agora. Eu só quero agradecer a todo mundo, colocar a Wise Hands à disposição para ajudar e também dizer que a gente está começando essa jornada junto. Então, a gente quer aprender muito, quer ouvir de vocês. Com certeza vamos dar aí algumas cabeçadas, mas também vamos levantar muitos troféus aí. E no final o que a gente quer é aumentar a empregabilidade de quem está nos assistindo aqui. Tá bom? Beleza, então... galera? Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Eduardo. Esse foi o Diário de Cego 20, falando sobre mercado de trabalho. Semana que vem voltamos no nosso formato tradicional, mas vocês gostando, curtindo, a gente pode voltar aqui com mais convidados para falar de várias outras questões. Quem sabe, eu já queria agradecer ao Wise Hands pela parceria. Esse vídeo também é edição, né, e acessibilidade por conta da Wise Hands. E vocês falam assim, porque você devia trazer mais convidados e tudo mais. O lance é essa barreira, né, da gravação, da edição e tudo mais. Então, agradecer também ao Eduardo por isso. E fiquem atentos, porque trabalhar é dignidade. Empregos como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau, galera! Até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço.